Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Ivan Pedroso, eu sou criador do Projeto Fluência e hoje nós vamos ver 5 expressões que os americanos não falam e o que você deve falar no lugar. Então são expressões que você pode ter aprendido ou numa sala de aula ou ouvir alguém falar, talvez, mas que são expressões ou palavras que os nativos, na conversa do dia a dia, eles não falam. Então são coisas que parecem um pouco fora de contexto, um pouco robótico. Então eu estou aqui para te ensinar hoje qual a expressão que o nativo realmente usa na conversa do dia a dia. Que palavra ele está usando? O que ele fala que a gente tem que aprender para soar como nativo? Porque não adianta a gente aprender o inglês que vai soar totalmente robótico e vai parecer uma coisa muito antiga. A primeira expressão é um cumprimento e é How do you do? How do you do? Se você aprendeu isso, se você ouviu isso em algum lugar, não usa isso, pelo amor de Deus, não usa isso, porque você vai parecer velho, você vai parecer antigo, antiquado. É uma expressão que você vai falar, a pessoa vai falar assim, nossa, qual foi a última vez que eu ouvi isso na minha vida? Na verdade, How do you do? Você está perguntando como a pessoa está. Seria um How are you? É uma outra variação. Só que você deve usar o How are you e tem algumas outras formas de você falar isso também, mas não use How do you do. Você pode usar How is it going? How is it going? How is it going é uma maneira mais natural, é o jeito que um americano falaria. Você pode falar, se você quiser ser um pouco mais informal, What's up? What's up? Você pode até encurtar um pouquinho falando What up? What up? É assim que os americanos falam de verdade. Tá gramaticalmente correto? Talvez não, mas é assim que eles falam e é assim que a gente tem que aprender. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu fico longe dessas expressões? Como é que eu vou saber a expressão que é falada e a expressão que não é falada? Como que eu distingo uma da outra para poder sempre estar no caminho certo? A melhor forma de você fazer isso é você aumentar o seu tempo de exposição à língua. E como que você faz isso? Ouvindo nativos reais em conversas reais do dia a dia. Se você ouve um nativo falando, você vai pegar essas expressões que ele está falando. Se você não souber o significado, você vai atrás e procura o significado e aprende isso. E aí tem várias formas de você memorizar essa expressão. Mas isso vai sendo internalizado em você através de um método totalmente natural. Você não precisa ficar decorando e nem fazer lista de exercício. Foi isso que eu fiz para aprender 5 línguas. E eu faço isso todo dia para poder manter essas línguas vivas também. Então, aumentando o seu tempo de exposição, ouvindo conteúdo real, feito por nativos para nativos. É assim que você vai poder distinguir qual expressão é utilizada e qual não é. Se você ficou interessado nesse método que faz com que você aprenda uma língua muito mais rápido, então já se inscreve aqui no canal que eu posto conteúdo semanal sobre isso e como otimizar seu tempo e fazer com que você aprenda de uma forma muito mais rápida e muito mais natural. Também já deixa o like para me ajudar com o algoritmo do YouTube e esse vídeo poder alcançar muito mais pessoas. A segunda expressão que os americanos pouco usam e que na verdade essa foi uma das grandes decepções, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e ouvi um nativo falando inglês, é I'm fine, thank you, and you. I'm fine, thank you, and you. Isso é a resposta do cumprimento. Então a pessoa chega até você e fala How are you? E aí você responde, assim como todos os cursos de inglês te ensinam, I'm fine, thank you, and you. Essa expressão tem 2 problemas, na minha opinião. O primeiro delas é que ela é totalmente robótico, porque você aprende uma expressão para responder essa pergunta e aí você responde todas as vezes assim, I'm fine, thank you, and you. É um negócio que os americanos não usam com tanta frequência. Não tem problema você falar I'm fine, mas só I'm fine. O segundo problema dela é que quantas vezes você agradece alguém por estar perguntando como você está em português? Pensa, e aí, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Aí você responde, obrigado por ter perguntado. Ninguém faz isso. A gente não faz isso em português, os americanos também não fazem isso. Então, não fale I'm fine, thank you, and you. Existem várias outras formas de você poder responder isso. Uma delas é o I'm fine. E aí eu vou deixar como uma dica bônus, se você chegar até o fim do vídeo, eu vou te ensinar a responder How are you de uma forma muito mais natural, muito mais nativa. Um americano vai ouvir isso e vai falar assim, nossa, esse cara realmente manja de inglês. E essa foi a minha grande decepção, porque quando você começa a aprender uma língua,
uma das primeiras coisas que você aprende é esse diálogo inicial. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Tô bem. E aí eu vi que a expressão que todo curso de inglês ensina é uma expressão que não é utilizada pelos americanos. Então eu comecei a pensar se eu estava aprendendo inglês de uma forma errada. E aí eu fui atrás disso, aumentei meu tempo de exposição à língua, fui atrás de conteúdo feito por nativos e comecei a aprender de uma forma totalmente diferente. E aí eu descobri quais são os erros do método tradicional, ou seja, de uma escola de idiomas, onde que uma escola de inglês erra ao tentar fazer você aprender inglês e deixar você na sala de aula por anos. Eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando os 3 principais erros da escola tradicional, e eu vou deixar um link aqui para você acessar esse vídeo. Se você tiver interesse, eu sugiro que você assista. A terceira palavra que os americanos não falam é shall. Shall, esse S-H-A-L-L. Sinceramente, eu não consigo nem entender porque isso ainda é ensinado nas escolas tradicionais. O shall, ele tem basicamente 2 funções. Você pode falar do futuro, então, por exemplo, I shall be the next king. Ele está falando do futuro, eu serei o próximo rei. Ou então, você pode falar de uma possibilidade. Shall we take the bus? Shall we take the bus? Mas é uma palavra que ninguém usa. Eu nunca ouvi um americano falar isso numa conversa real. Se você quer falar do futuro, você vai usar o will, you going to. I will be the next king. E se você quiser falar sobre uma possibilidade, você usa o should. Should we take the bus? Should we take the bus? É muito mais utilizado e eu não consigo entender porque a gente gasta tanta energia nos cursos tradicionais para aprender uma palavra que ninguém usa. A quarta coisa, na verdade, não é uma palavra em específico. Eu vou falar aqui sobre as contrações. Então, se eu falar uma frase, por exemplo, I do not like, I will not be, it is going to. O americano nunca vai falar palavra por palavra. Pensa, nós mesmos, no português, a gente não fala todas as palavras, a gente come sílabas, a gente come letras, a gente dá uma atropelada. E é assim que a língua é falada. Então a língua não é aquilo que está nos livros. A língua é muito mais dinâmica que isso. E se você entender as contrações, se você souber utilizar as contrações, você vai falar de uma maneira muito mais nativa. Então, I do not like vira I don't like. I don't like. Ninguém fala I do not like. I will not be vira I won't be. I won't be. They will buy. They'll buy. They'll buy. Então, o americano nunca fala todas as palavras. É muito difícil ouvir ele falando, a não ser que ele queira dar muita ênfase àquilo. Mas isso é muito raro. A quinta coisa que os americanos não falam, eu vou falar especificamente sobre phrasal verbs. Phrasal verbs, se você não sabe, são palavras que separadas elas têm um significado, mas quando elas estão juntas naquele pacote, elas mudam de significado. E eu, pessoalmente, eu comecei a aprender phrasal verbs quando eu estava lá na frente, eu já tinha um nível muito bom de inglês. Eu já conseguia, talvez, ter uma conversa com nativo, eu conseguia entender um pouco de filme sem legenda, e aí sim eu comecei a estudar os phrasal verbs. E eu recomendo que você estude, mas não da forma tradicional, porque eu estudei da forma tradicional e eu cometi um erro, e eu vou explicar para você agora qual foi esse erro. Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro phrasal verb é to put up with. To put up with. Se você pegar palavra por palavra, vai dar um significado totalmente diferente, mas tudo junto significa tolerar. To put up with é tolerar alguma coisa. I put up with you. Eu te tolero. É isso que quer dizer. Esse é um phrasal verb que é utilizado, certo? E aí eu posso falar um outro, por exemplo, I'm over the moon. I'm over the moon. Eu, em décadas ouvindo conteúdo em inglês e falando com nativos das mais diversas nacionalidades, já falei com australiano, já falei com escocês, com inglês, canadense, americano, eu nunca ouvi um nativo usar essa expressão, I'm over the moon. Eu lembro que teve alguma música que eu escutei isso e eu fui atrás do significado, e aí eu descobri que over the moon é tá muito feliz, tá assim, muito entusiasmado. E aí você se pergunta a mesma coisa que eu já falei no começo do vídeo. Mas como é que eu vou saber que put up with é útil e over the moon não é tão útil? Você tem que ouvir conteúdo feito por nativos. Você tem que ouvir coisa real
E tem que ter constância nisso daí, muita frequência. Ouvir sempre e ir repetindo, e aí você vai ver que to put up with é uma expressão recorrente, as pessoas usam no dia a dia. Você vai ver em seriados, você vai ver em filmes, você vai ver um nativo falando. E over the moon, talvez não. Qual que foi o meu grande erro? Eu gastei a mesma energia para aprender essas duas expressões. Quando, na verdade, se eu tivesse usado esse tempo para aprender o que realmente era útil, eu teria avançado de uma maneira muito mais rápida. E é assim que funciona o método natural de aprendizagem de línguas. E agora, a dica extra que eu prometi para quem ficou até o fim do vídeo de como você responde How are you de uma maneira muito mais natural. A forma como um americano falaria. Então eu pergunto, How are you? Você pode responder de várias formas. A primeira, I'm good, ou I'm doing good. I'm good, I'm doing good. Você pode responder também, I'm great, ou I'm well. E uma forma talvez até um pouco mais natural, você não deve usar isso com tanta frequência, mas que, nossa, te daria um nível muito bom se eu estivesse conversando com uma pessoa e ela me responde assim, ao invés de I'm fine, thank you, and you, seria not bad, nada mal, ou I can't complain, não posso reclamar. Se a pessoa responde dessa forma, ela já mostra que ela tem um conhecimento avançado de inglês. É isso aí, pessoal. Essas foram as 5 coisas que os americanos não falam e o que você deve falar no lugar. Muito obrigado por ter assistido e não esquece de deixar meu like.